graça e a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma meditação da Palavra de Deus, onde nós iremos meditar aqui no livro de João, capítulo 13, a partir do verso 21 ao 38, nós iremos aprender aqui na Palavra de Deus como é importante a gente amar o próximo, né? Nós vamos ver aqui na mensagem que o Senhor Jesus, ele ama os seus, né? Mas ele sabe que um deles irá trair. E a palavra diz que Jesus, ele se angustiou-se muito em espírito, né? E afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Olha, meu irmão, você veja que o nosso Senhor Jesus ficou angustiado, mas ele afirmou que um dentre deles, que um dos discípulos iria o trair. E assim tem sido, muitas pessoas têm traído aquilo que Jesus tem feito na vida dele e na vida dela. Pessoas que um dia encontraram Jesus, tiveram a sua vida transformada e hoje se encontra completamente afastado dos caminhos do Senhor. Está traindo aquilo que Jesus fez por ele e por ela. Porque Jesus, ele deu a própria vida para resgatar. Então, se você se encontra afastado, volte para os braços do Pai. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entrega a tua vida para Ele. E se você entregou, olha, permaneça firme, não traia o Senhor Jesus, olhe para Cristo, porque quando nós olhamos para Ele, nós permanecemos firmes, porque nós glorificamos a Jesus, porque Ele nos amou de tal maneira que veio a esse mundo para nos resgatar. Oh, glória! Então Jesus afirmou aqui com os discípulos, né, que um deles iria o trair. Então os discípulos ficaram olhando um para o outro, né, sem saber a quem ele se referia essas palavras. Quem era o traidor? E a Bíblia diz que tinha um discípulo mais próximo do Senhor Jesus, e Pedro, ele fez um sinal para esse discípulo, para que perguntasse a quem ele, né, se referia naquele momento, quem seria o traidor. E a Bíblia diz aqui no versículo 25, diz assim: então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, fazei-o depressa. Mas nós vemos aqui que Judas, ele se levanta e vai cumprir aquele propósito que Satanás tinha colocado no coração dele. E aqui no versículo 31 diz assim: quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificar nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Nós vemos que o nosso Deus glorificou Jesus, porque Jesus estava aqui se preparando, meu irmão, minha irmã. Ele seria traído, ele seria preso, ele seria condenado por causa de mim, por causa de você. Nossos pecados, as nossas condenações, ele estava levando ali naquela cruz do Calvário. Aleluia! E Jesus, ele nos dá um grande ensinamento aqui na sua palavra, que nós devemos, meu irmão, amar o nosso próximo, nosso semelhante, não condenar. Você veja que aqui nessa reunião, Jesus, ele afirmou que haveria um traidor, mas ele não falou qual seria o traidor, para que não houvesse aqui conflitos, para que não houvesse condenações, porque todos aqui pecaram, todos aqui falharam,
Uns negaram Jesus, outros não creram na sua ressurreição, outros fugiram e Judas o traiu. Quantas pessoas têm praticado aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado para não fazer? Meu irmão, olha, você veja aqui na palavra como é importante a gente dar ouvidos aos ensinamentos de Jesus. Então Jesus, ele diz que agora foi glorificado o Filho do Homem, porque agora começa a grande missão, começa um grande propósito para que eu e você venha ser salvo. Jesus será entregue, Jesus será traído, Jesus será preso, será torturado, vai levar sobre si os nossos pecados, as nossas condenações, para que todo aquele que crer nele, aceitá-lo como único, exclusivo e eterno Salvador, venha ter a vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, aproveite essa oportunidade que Deus está te dando, através da palavra, te mostrando que o Filho do Homem foi glorificado. Ele venceu a morte, aleluia, para que eu e você pudesse ter vida eterna. E Jesus nos dá um novo mandamento. Olha o que diz a palavra de Deus. Novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Olha o que diz a palavra. Se nós amamos uns aos outros, nós seremos discípulos de Jesus. Por isso que Jesus, aqui ele não afirmou qual deles seria o traidor, para que eles não permitissem que Satanás colocasse no coração dos demais o ódio, a mágoa, a raiva. Não. Jesus, ele quer colocar no meu coração, no seu coração, o amor, a misericórdia, o perdão. Amém? Quando nós permitimos que essa semente maravilhosa, essa semente de Deus, venha brotar no nosso coração, o perdão, o amor, a compaixão, aleluia, aí sim, nós somos discípulos de Jesus. Esse é o novo mandamento que Jesus tem nos ensinado, meus irmãos. O amigo que vos fala, sou o pastor Domingo Andrade, aqui da Igreja Palavra de Vida. A Igreja Palavra de Vida está aqui localizada na rua São Vicente, número 850, aqui na cidade de Bahia, no estado da Paraíba. Os dias de culto, quarta, sexta e sábado, 7 horas da noite. No domingo é mais cedo, olha o povo de Deus aí. No domingo começa às 5 horas da tarde, a reunião dos filhos de Deus, onde nós estamos aqui juntos, reunidos, para buscar, adorar a Deus, aprender na palavra do Senhor, amar uns aos outros, porque Jesus nos deu esse mandamento, porque nós queremos ser discípulos do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Se você mora aqui na cidade de Bahia, João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, você é o nosso convidado todo especial. Domingo, às 5 horas da tarde, venha estar com a gente na reunião dos filhos de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro, meditação da palavra de Deus.